Olá, e continuando a nossa programação do Outubro Rosa, onde a gente já falou sobre rastreamento, prevenção e tratamento do câncer de mama, hoje a gente vai voltar um pouco para falar de outro assunto que é muito importante, que é a qualidade de vida das pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama e vão passar por um tratamento e como que a gente pode manejar isso daí. Hoje eu estou com o Dr. Romualdo, que é oncologista clínico, e a doutora Vitória, que é ginecologista, e a gente vai fazer essa troca aqui sobre o que a gente aprendeu e como que a gente maneja essa questão da qualidade de vida. Doutor Romualdo, começando com você, como que você vê esse processo da gente ter entendido a importância de perceber esse impacto em qualidade de vida e manejar isso da melhor maneira possível? Então, bacana, muito bom estar aqui com vocês duas. Acho que a gente teve uma mudança muito grande nos últimos 20 anos e acho que a própria campanha do Outubro Rosa contribui para essa mudança, que é a mudança de entender que o centro do cuidado é a paciente. E tudo que a gente tem feito e faz no consultório e até no ambiente de pesquisa, no fim do dia, é para impactar a vida delas. Então, hoje a gente tem uma preocupação muito grande que não adianta só a gente tratar e tentar curar e melhorar os desfechos oncológicos, mas a gente tem que lembrar que tem uma paciente ali que tem várias outras questões envolvidas e qualidade de vida não é uma coisa apenas para inglês ver, isso afeta a vida das pessoas de fato. Então, eu acho que essa é a grande mudança, de colocar a paciente no centro do cuidado. Legal, acho importante isso. Vitória, como ginecologista, como que você vê no seu dia a dia a diferença entre uma paciente que você acompanha, que está fazendo seus exames de rotina, e uma paciente que também está fazendo esse acompanhamento, mas que ou está num tratamento de câncer de mama ou passou por um tratamento de câncer de mama? Como que você lê o impacto desse tratamento em cada mulher? Primeiro, é muito bom estar aqui com vocês nessa manhã discutindo sobre câncer de mama e qualidade de vida. O que a gente percebe muito no consultório, né, principalmente com o avanço das terapias quimioterápicas, imunoterapia, é um aumento da expectativa de vida, né? São pacientes muito saudáveis, apesar do câncer de mama, e que, de certa forma, essa terapia impacta na qualidade de vida dessas pacientes, né? Os sintomas muito relacionados tanto a transtorno de humor, questões de irritabilidade, distúrbios do sono e síndrome geniturinária, que a gente fala também, por conta de atrofia e tudo mais. Explica um pouquinho o que é a síndrome geniturinária. A síndrome geniturinária é um conjunto de sintomas relacionados a questões do trato genital inferior, ou seja, questões de atrofia, de perda urinária, de dificuldade de ter relação sexual. Então, nesse contexto específico de pacientes, a gente, como ginecologista, tem que ter um olhar diferenciado, né? São pacientes que a gente não pode, por exemplo, usar uma terapia hormonal, que é algo que hoje se fala muito, mas que a gente tem opções. A gente tem hidratantes, a gente tem um conjunto de tratamentos que inclui fisioterapia, que inclui energias como o próprio laser vaginal. Então, se a gente conversar com a paciente e junto com o oncologista, a gente está próximo, a gente consegue manejar essa paciente com outras opções que a gente tem no mercado. Então, são pacientes que precisam de um cuidado diferenciado e que precisam estar junto com o ginecologista e o oncologista para acompanhar. E tem uma questão que eu acho que a gente só entende esse impacto de qualidade de vida se a gente pergunta isso para a paciente, se a gente abre o espaço também para ela falar sobre isso e não só sobre tratamento, drogas e tudo. E um ponto que é super importante, e tem vários estudos que trazem, é o impacto em relação à qualidade da vida sexual dessas mulheres, né? E imagino que é algo que a gente ainda está aprendendo a abordar. E daí pergunto para vocês, como que você, Romualdo, você, Vitória, dentro do consultório, conseguem ter essa troca, falar sobre isso e de uma maneira que a gente consiga impactar e melhorar a vida dessa mulher nesse acompanhamento? Bom, primeiro que é importante a gente não ter tabu quanto a isso. Esse é um sintoma super frequente. Existem trabalhos que apontam que até 80% das mulheres vai ter alguma disfunção sexual durante ou após o tratamento.
Lembrando que o tratamento do câncer de mama muitas vezes envolve quimioterapia e bloqueio hormonal. E isso tem um impacto tremendo, fisiológico e também todas as questões emocionais. Lembrando que a questão sexual não é só física, tem uma questão toda psicológica também, em vários contextos. A questão da própria libido não é algo só biológico, então tem que ter um ambiente ali, né? Tem que ter um relacionamento saudável com o parceiro, e então é bem complexo. Então, entendendo que é muito frequente, entendendo que o nosso tratamento atua contra isso, a gente precisa perguntar. E essa pergunta, ela deve ser feita em cada consulta, óbvio, deixando a paciente à vontade para ela também trazer essas questões além da nossa pergunta ativa. E não é à toa que a Vitória está aqui. Eu acho que o tratamento oncológico ele é multidisciplinar, são várias dimensões que a paciente precisa, e acho que a gente, como oncologista, como mastologista, tem que reconhecer também que a gente tem a nossa expertise, mas a gente pode trazer outros profissionais para o tratamento, e a Vitória está aqui por isso. Como que você tem abordado isso no seu consultório, Vitória? Quando a gente te encaminha os casos? É engraçado porque é importante também fazer essa busca ativa por esse tipo de queixa, né? Porque às vezes as pacientes acham que não, é normal, é do tratamento, é comum. Eu não falo nunca que é normal. É comum e que a gente tem ferramentas para melhorar isso. Eu acho que é sempre importante a gente trazer o parceiro também para conversar, para ele entender o contexto da paciente e entender as principais dificuldades que ela está tendo, né? Essa questão que o Romaldo trouxe para a gente a respeito da questão psicológica em si, a gente precisa trabalhar muito essa questão com a paciente e mostrar para elas que a gente tem essas ferramentas. Eu estou falando muita questão de ferramentas no contexto de o que eu posso trazer para ela para melhorar essa questão da vida sexual, não só a conversa, né? Mas a gente tem, como eu já falei, a gente tem os lubrificantes, a gente tem anestésicos e a gente tem a própria fisioterapia também que vai auxiliar. Só que a gente precisa fazer com que essas mulheres conheçam, né, esse outro caminho, conheçam que tem as alternativas e junto com o parceiro mostrar que a gente está num momento diferente, que se a vida sexual antes era de um jeito, ela pode continuar de uma outra forma agora nesse momento. E diferente não necessariamente é pior, né? Não, só não. diferente. Talvez Só diferente. Aprender outras coisas sobre, enfim, como funciona ali o seu eixo de libido e sexual, e entender como que a gente vai adaptar isso num novo momento, que já acontece ao longo da vida da mulher, que a gente vai mudando hormonalmente, mas acho que quando a gente passa por esse período específico do tratamento de câncer de mama, de fato, eu acho importante a paciente entender que o consultório é um lugar de discutir isso também, né? Não é só fora, acaba sendo entre colegas, entre amigos, mas que o médico e o consultório, a consulta é um lugar para ela poder falar da vida sexual Perfeito. dela. E como o Romaldo disse, sem tabus, né? A gente está ali para ouvir, independente da forma como ela traz isso, e eu tento sempre deixá-la muito confortável sempre para trazer esse tipo de informação para a gente conseguir entender o que está sendo de dificuldade naquele momento, para a gente conseguir ferramentas para solucionar essas questões. E sempre junto com o parceiro, que é muito importante também. Existem outros sintomas, né, além do sexual. É muito difícil, muitas vezes as pacientes têm déficits cognitivos, né, o famoso chemobrain, próprio alteração cognitiva relacionada à deprivação do hormônio, do estrogênio, baixa do estrogênio, que é recomendado fazer yoga, meditação, terapia cognitivo-comportamental. Então o papel da psicologia também é muito importante nesse contexto. E um denominador comum que ajuda em todos os efeitos colaterais é a atividade física. Perfeito. Então, acho que isso é uma coisa bacana. Natália, como que é a tua abordagem? Conta pra gente um pouquinho como é a tua abordagem no consultório sobre atividade física. É algo que eu, assim, no começo a gente está falando muito sobre diagnóstico e planos e para onde vai, daqui vai para isso e por aí vai.
e às vezes a gente perde um pouco isso. Eu entendo que o melhor é falar desde o começo, explicar que a atividade física, uma alimentação diferenciada após um diagnóstico, ela precisa dar presente do começo e aí não tem fim, porque ela vai estar presente para o resto da vida dessa mulher. Faz parte já do tratamento. E então, quanto mais precocemente a gente começa a introduzir isso, mais a paciente, eu acredito que ela vai absorvendo que isso é uma questão ativa e que é a parte do tratamento que compete a ela, né? A gente prescreve uma droga, a gente faz uma cirurgia, a gente prescreve um medicamento depois, mas tem uma parte do tratamento e do segmento que é dela. E ao mesmo tempo, acho que quando a gente vai colocando isso aos pouquinhos, eu consigo tirar isso como mais um encargo que eu tô dando para ela, porque pode ser pesado, poxa, além de tudo, eu ainda tenho essa função, mas colocar como um poder que ela tem, né? É uma questão que ela que pode fazer por ela mesma e botar isso nesse lugar de dar autonomia, de dar empoderamento, de colocar parte da saúde dela, e não falar só de doença, mas da saúde dela daqui para frente, nas mãos dela. Se a gente vai colocando desde o começo, eu acho que isso vai crescendo e a gente vai introjetando de uma maneira mais saudável e mais tranquila, né? Eu tenho, não sei se você costuma fazer isso, mas tem alguns estudos que falam que a gente manter um diário, entregar para elas um diário em que elas possam, nesse começo, começar a anotar, é uma maneira da gente colocar isso e aumentar muito a adesão. Acho que é algo importante, né? Joia. Esse ponto que você trouxe, trazendo esse cuidado desde o começo, para a gente como ginecologista também é muito importante. Então, como eu citei agora, os próprios sintomas relacionados à síndrome geniturinária e tudo mais, se a gente acompanha a paciente desde o início, a gente consegue evitar com que ela chegue numa situação, às vezes, muito complicada, ou seja, ela chega para a gente falando que tem uma dor que não consegue de jeito nenhum ter relação. Se a gente começa seguindo ela desde o começo, né, promovendo hidratação e tudo mais, a gente consegue manter essa paciente muito mais confortável, tá? Então, isso a gente tem estudos na área de ginecologia que mostram isso. A gente tem estudos que estão sendo desenvolvidos aqui, tem em Botucatu, o pessoal é muito forte nisso, nessa parte de ginecologia, né? Outros sintomas que a gente também tem são os sintomas vasomotores, que é o famoso fogacho, que a gente... Os calorões, os calorões. Então, a gente tem outras ferramentas, tem medicação, né, para a gente conseguir melhorar essas questões desses calorões, que não são os hormônios, né? E lá fora também já tem medicação que vai agir justamente para inibir esses calorões. Então, a gente vê muita esperança ainda para essas pacientes, né, para melhorar ainda mais a qualidade de vida. E, assim, essa questão de busca ativa, pergunta ativa, acho que desde a primeira consulta, desde o diagnóstico, às vezes o diagnóstico é feito ou com masto, o ginecologista que vê uma lesão suspeita e encaminha para o masto, continuar o segmento, do começo até o final do tratamento e depois até o resto da vida, assim, ele é extremamente importante. Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado nesse momento inicial do diagnóstico, de definição de conduta, de ter essa cabeça lá na frente, né? A gente vê muito no dia a dia, no consultório, quando a paciente recebe um diagnóstico dela, eu quero fazer tudo, eu quero fazer a maior cirurgia possível, eu quero todas as medicações e por aí vai, porque ela tá passando por esse momento, né? Ela tá nessa angústia, ela não tá entendendo. Cabe, eu acho que a gente acalmar isso e pensar, não, curar, graças a Deus, com todos os estudos, e a ciência, na verdade, né? Graças à ciência, o câncer de mama é uma doença extremamente curável hoje em dia, se a gente consegue diagnosticar precocemente. Então, tratar, a gente está aprendendo muito bem. Agora eu quero tratar sem piorar a vida dessa mulher. Então, desde o início, a gente está pensando nos próximos 20, 30 anos dela, é que faz com que a gente consiga fazer esse tratamento que a gente vai ali assumir um caminho que para ela não vai ter esse impacto dela passar o resto da vida, depois que acaba o tratamento,
lembrando desse momento. É para ele ser só um momento, né? E não uma definição da vida dela lá para frente. E aí, Romualdo, como que você tenta abordar isso com as suas pacientes de talvez acalmá-las e deixar claro que o que a gente está fazendo é pensando em anos e anos, né? Botar essa perspectiva nelas desde o começo. Eu acho que é importante toda vez que a gente tem, né, uma paciente com diagnóstico de câncer de mama, a gente tem que colocar as perspectivas da doença e as perspectivas do paciente, né? Então, para eu definir qual é o melhor tratamento, eu tenho que fazer o estadiamento, que é o estágio do tumor, tenho que saber qual é o subtipo do tumor, mas eu não posso esquecer qual é a paciente que eu vou tratar. Perfeito. As necessidades que a paciente de 40 anos tem são muito diferentes de uma paciente de 60 e uma de 80. O que a paciente espera, a fase da vida que ela está passando, é fundamental eu entender e ouvir dela o que é prioridade para ela. Então, muitas vezes, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas tem uma expressão americana que é one size fits all. A gente sabe que isso não acontece. Só sabe o que está apertando quem está ali no sapato, né? Então, a paciente que precisa de um acompanhamento ginecológico, ou uma paciente que precisa de um geriatra, que precisa de um psiquiatra, para trazer para o time, para entender isso daí. Então, personalizar não só o tratamento, mas o cuidado dessa paciente. Então, você tem que ter essa sensibilidade. E ter a sensibilidade de que, como qualquer medicação, como qualquer tratamento, às vezes tem efeitos colaterais que não são toleráveis pela paciente. E assim, então eu vejo muitas vezes, às vezes há algumas pacientes com um grau de sofrimento, um grau de toxicidade do tratamento que o médico perdeu a sensibilidade daquilo ali. Poxa, eu sei que às vezes a melhor coisa para a doença seria, por exemplo, fazer um bloqueio hormonal central que a paciente ia para a menopausa completa. Uhum. Às vezes ela não vai tolerar. É melhor ela ficar só com tamoxifeno do que ela ir para uma supressão ovariana. Então a gente tem que adaptar isso daí e entender o que a paciente quer, o que ela espera também do tratamento. E eu acho que assim, ser muito qual a palavra que eu ia usar aqui? Ser muito transparente, ser muito honesto. Eu acho que a palavra é honestidade também, porque isso coloca de fato a paciente no centro do cuidado. Quando ela sabe todas as opções, Sim. tem todas as informações e a gente ajuda ela a decidir. Mas no final do dia, quem tem que decidir é a paciente. Então, acho que isso é importante. Com certeza. E a gente só sabe isso perguntando mesmo, né? Você tem que dar esse espaço para ela falar e dar esse espaço ativo para, né, a gente entender quem é quem. Esses dias eu estava com uma colega definindo a cirurgia de reconstrução de uma paciente no consultório e vamos usar o músculo, a gente tem diversas técnicas, então vamos usar o músculo dorsal, não vamos, como vai? E aí eu perguntar à paciente, fala, qual é o seu hobby? Aí ela fala, eu sou artesã, então eu fico tecendo tecidos e agora hoje isso já está virando também a minha profissão, é o que eu quero fazer agora. Eu falei, não, então não adianta, para que eu vou reconstruir essa mama, mas eu vou tirar dela o que, por conta da mobilidade do braço, o que ela faz para que deixe ela feliz? Não, então deixa eu pensar em outra opção, porque dentro da gama de opções que a gente tem, como você falou, seja dos tratamentos medicamentosos, seja dos tratamentos cirúrgicos, ainda bem que a gente tem opções. E aí, conhecendo a paciente, entendendo como isso vai impactar nela, é que a gente escolhe a opção que seja oncologicamente segura, porque esse é, né, talvez o nosso grande objetivo, mas que também não impacte ou mude completamente a vida dessa mulher, né? E Vicky, como que você faz isso no seu consultório? Como é que você sai dessa expressão que o Romualdo trouxe do one size fits all, que seria um tamanho serve a todos? Como é que a gente acha o tamanho de cada mulher? Essa questão que eu trouxe de particularizar cada paciente. Então, a gente senta, conversa e escuta. Eu acho que mais do que falar, a gente precisa dar o espaço para ela falar e trazer o que está mais incomodando ela. Talvez a gente não vai conseguir
melhorar 100%, mas aquilo que mais impacta ela, será que se a gente atuar, né, a gente vai dar um pouco mais de qualidade de vida para ela? Como você falou, né, tem pacientes muito ativas que fazem atividade física, que correm, e às vezes tem muita queixa de astenia, de dor, então, ou até as questões de sono também, que a gente vê muito e que impacta muito as pacientes hoje que são muito produtivas, que são líderes de grandes empresas, né? Então, essas questões particulares, assim, eu acho que o mais importante hoje, o que às vezes está faltando muito é a gente escutar e entender e particularizar, porque ferramentas a gente tem, elas estão disponíveis, né? Então, acho que é muito essa questão do escutar hoje que às vezes está faltando um pouquinho. Vitória, só aproveitando, fala um pouquinho também sobre fertilidade, gravidez, depois do tratamento oncológico. Quais são as recomendações atuais dentro da ginecologia? Qual é a segurança disso? Muito, muito legal essa pergunta, principalmente porque hoje a gente tem pacientes muito jovens com diagnóstico de câncer de mama e às vezes a quimioterapia ela pode promover a infertilidade, mesmo assim, ter a destruição do tecido ovariano e é uma questão que o oncologista tem que tá muito presente também. Por quê? Porque a gente tem que se programar, às vezes, antes do tratamento, com o ginecologista, né, para fazer, às vezes, a preservação de fertilidade. A gente tem técnicas hoje que a gente faz tratamento em poucos dias, 2, 3, uma semana de medicação para fazer essa captação de óvulos, né, para posteriormente, ao final do tratamento, essa paciente tá elegível para fazer uma fertilização, enfim, para ter a gestação. A gente sabe que tem algumas pacientes que não vão ter uma falência ovariana, ou seja, não vai ter uma destruição total do tecido ovariano, dos óvulos, enfim, vai ter ainda a sua fertilidade preservada, mas é algo que a gente tem que conversar com elas e mostrar que a maioria, sim, vai ter uma falência ovariana, vai ter uma destruição do tecido ovariano, e que a gente tem formas de preservar essa fertilidade hoje, para daqui 2, 3, 5 anos, né, ela conseguir engravidar e continuar os seus sonhos, realizar os seus sonhos. É importante a gente deixar aqui registrado que isso é seguro, né? A gente já tem diversos estudos que falam que o tempo que eu preciso para fazer esse congelamento de óvulos, essa captação, seja de óvulos ou embriões, ele não tem impacto na grande maioria dos casos e que é seguro e que às vezes a própria paciente não tá com isso no mapa, né? Porque ela tá preocupada com o que acabou de acontecer com a vida dela, com esse atropelo que veio com o diagnóstico. Então a gente precisa colocar isso, porque lá na frente ela pode se arrepender e a gente pode se arrepender de não ter ofertado essa opção, este momento. Mas daí vem uma outra questão, que é, ok, então fizemos o tratamento, a paciente está ali, estável, ela tem os embriões ou os óvulos congelados, ou então ela não entrou numa menopausa, está em idade fértil ainda e vira para você no consultório e fala: Dr. Romualdo, agora eu acho que eu quero engravidar. Como que a gente baliza isso para ser oncologicamente seguro e também ofertar essa possibilidade para a mulher? Então, acho que, até respondendo um pouquinho antes da tua pergunta, uma mensagem super importante é o seguinte: o oncologista, o mastologista precisa pensar nessa questão e conversar isso com a paciente e envolver um grupo de ginecologia nisso, caso a paciente de fato manifeste interesse em engravidar depois do tratamento. E tem uma outra questão que também é relacionada à segurança dela interromper o tratamento, às vezes até um pouco antes, dependendo do risco dessa paciente. Não são todas as pacientes que a gente recomenda parar o tratamento, principalmente o hormonal, antes do tempo. Normalmente, o tratamento hormonal dura 5 anos, né, o bloqueio hormonal, e nos casos de câncer de mama triplo negativo e HER2, a gente tem aquele tempo seguro dos 5 anos também. Então, tem que discutir, porque como a Vitória falou, às vezes você só vai lembrar disso depois que passou a químio, e a químio tem um risco da infertilidade. Aí a gente perdeu uma janela de oportunidade
de aumentar as chances dessa mulher ter uma nova gestação ou ter a primeira gestação como ela desejar. E em relação a essa questão do tratamento, da segurança, aí envolve de novo essa questão multidisciplinar. A gente tem que entender qual é o risco dessa doença, a chance dessa paciente ter uma recidiva, a chance dessa paciente ter uma complicação durante o tratamento. Na imensa maioria dos casos, principalmente como você citou, diagnósticos precoces, o risco vai ser baixo. Então é mais fácil da gente discutir isso. Mas óbvio, tem algumas situações mais desafiadoras, pacientes com tumores mais avançados, que a gente tem que ser honesto e dizer assim, olha, você tem um tumor de alto risco, minha recomendação é que você faça um tratamento mais intenso e demore mais tempo nesse tratamento para a gente depois pensar nessa questão da gravidez. Então, são dois aspectos importantes, um super importante do início, no momento do diagnóstico, discutir sobre fertilidade e depois qual seria o momento adequado da gente ir para esse plano de fato de pensar numa nova gravidez. Mas se você não dá essa opção para o paciente, você tira talvez uma chance no futuro. Acho que o grande recado é não matar se esse é um desejo dela, eu acho que a gente tem que abordar e acolher esse desejo e entender como, se possível, e como que a gente pode encaixar isso nesse plano. Natália, eu queria te perguntar uma coisa até para os nossos pacientes, porque você já citou aqui que muitas vezes no momento do diagnóstico, a paciente ela está ali numa questão muito pensamentos ansiosos mesmo, muito medo, e muitas vezes ela quer fazer um tratamento que do ponto de vista de segurança oncológica é exagerado, é demasiadamente exagerado. E então, muitas vezes as pacientes querem, por exemplo, fazer uma mastectomia total, bilateral, que isso não vai aumentar a taxa de cura dela, mas elas não entendem. Como que você aborda isso? E dá um pouco da tua experiência e da literatura médica, quais são as principais complicações que precisam estar claras para as mulheres após a cirurgia da mama? Isso é extremamente comum, de que batendo até mais da metade das pacientes ao receber um diagnóstico, elas chegam para a gente, para o cirurgião e falam, tira tudo, né? Tira tudo, eu não quero ter mais isso, eu não quero que isso seja um problema lá na frente. E aí é isso, tem que acolher essa ansiedade, mas a gente precisa colocar no lugar, porque eu não posso só abarcar essa ansiedade, ela tem todo o direito de ter, eu é que não posso, né? E o que eu converso com elas, eu explico que há muitos anos, a gente já está falando de estudos que vêm desde os anos 80, 90, a gente já sabe que, para a grande maioria dos casos, fazer uma cirurgia conservadora, que é aquela que eu retiro a área tumoral com uma margem de segurança, adiciono uma radioterapia versus fazer a mastectomia, que é a retirada da mama total, as chances de sobrevida dessa paciente, a chance de cura, o tempo de sobrevida dela é igual. Então, as duas terapias, na grande maioria dos casos, elas são equivalentes. Logo, eu não precisaria fazer essa cirurgia mais extensa. E por que eu quero evitar fazer essa cirurgia mais extensa? Porque a gente já tem diversos estudos que trazem a diferença do impacto em qualidade de vida dessas duas técnicas, né? A mastectomia hoje, mesmo com as técnicas de reconstruções que melhoraram muito ao longo dos últimos anos, e a gente consegue também devolver uma mama esteticamente agradável, ainda assim ela se mostra inferior à cirurgia conservadora, quando a gente está falando de como a mulher se vê no espelho, da autoidentificação dela do formato das mamas, de como isso impacta na qualidade de vida sexual, como a gente vinha falando mais cedo. Então, eu ainda tenho vários estudos que me mostram que a cirurgia conservadora ela é superior, né? Tanto nessa paciente poder voltar também à movimentação dos membros superiores dessa área torácica. Então, sempre que possível, e sendo oncologicamente seguro, a gente tenta levar a paciente para a cirurgia conservadora, né? Infelizmente, em algumas vezes não é. Eu preciso, por conta da doença, ou por causa do aspecto da própria paciente, ter que fazer uma mastectomia, e daí a gente vai partir para o outro lado da qualidade de vida, que é a questão da reconstrução de mama, né? Que também traz ali grandes impactos, muito positiva em relação a isso. Como a Vitória já disse anteriormente, a gente tem várias ferramentas hoje e eu preciso sempre
a pegar as caixinhas e entender como que eu encaixo isso em cada mulher. Então, nesse momento da ansiedade de querer o maior tratamento possível, é a hora da gente pisar um pouquinho no freio. Nada é decidido em 5 minutos, e é uma coisa que eu sempre converso para elas. É difícil a gente achar que numa sentada eu vou dar um diagnóstico, traçar uma conduta, definir e seguir. O tratamento oncológico, ele vem de várias conversas, né? A gente vai construindo junto com a paciente o que encaixa para ela. Então, talvez é o momento de a gente dar as informações, volta aqui depois uns dias, vamos acalmar, pensa, anota suas dúvidas, retorna para mim, vamos trocar. Pesquisa na internet, eu acho que por mim, eu adoro quando a paciente chega com perguntas. Pesquisa na internet, traz suas dúvidas, vamos trocando, e daí acho que é o momento que a gente consegue se alinhar ali todo mundo no mesmo time, porque na verdade está todo mundo no mesmo time, que é o time da paciente, né? Então a gente fica ali se alinhando. Eu vou ainda aqui no lugar da qualidade de vida, mas puxar o assunto um pouquinho para outro lado, que também acho que interessa muita gente e as mulheres, que é o que a gente está trazendo de novo nas pesquisas hoje, o que a gente está buscando ali, produzindo dentro da ciência de novidade para manejo dessa questão dos sintomas e da qualidade de vida. E aí depois a gente pode trazer isso para o tratamento também. Mas como, Romualdo, que você vê hoje as pesquisas clínicas, como que elas estão impactando essa questão da qualidade de vida e o que a gente pode esperar lá na frente? Bom, a pesquisa clínica, ela é fundamental para a gente trazer novas tecnologias e para a gente trazer essa esperança que a ciência traz em aumentar a taxa de cura. Bom, infelizmente, o câncer ainda é uma doença que mata algumas pacientes. Nós, no Brasil, temos ainda muitos desafios a fazer, e a pesquisa clínica é a nossa esperança de evolução, de melhoria do tratamento, de aumentar essa taxa de cura, como eu falei. As pesquisas clínicas, elas então são a melhor ferramenta que a gente tem para comparar o que a gente chama de tratamento padrão, que é aquele que você consegue receber hoje no consultório, no hospital, versus o novo, o futuro. E está muito claro, como a gente começou a conversar aqui, que nessas pesquisas clínicas a opinião e a percepção dos pacientes é fundamental. A gente, como você falou, não quer só que a paciente viva mais, a gente quer que ela viva mais, mas ela viva melhor. Então, hoje, os grandes estudos clínicos, todos eles captam as percepções das pacientes, não só toxicidade, mas como a paciente sente aquela toxicidade. São os que a gente chama de PROs, que são os desfechos reportados pela paciente. E cada vez mais os pacientes, que a gente chama de advocates, eles estão inseridos dentro dos estudos clínicos, né? Para que as vozes deles possam ser ouvidas. Aqui no Brasil, a gente tem feito um esforço muito grande de educar os pacientes para que as nossas pacientes possam, de fato, ter voz ativa nisso. Isso nos Estados Unidos e na Europa é muito mais forte, mas aqui no Brasil a gente tem um trabalho que está aumentando, então, esse conhecimento das pacientes. Então, a resposta é nada mais coerente do que trazer as pacientes para o ambiente da pesquisa clínica, para que elas possam passar as percepções do ponto de vista da paciente, não só do médico. Acho que é legal você explicar isso, porque eu vejo essa dúvida e talvez um pouquinho de preconceito ainda da população com a pesquisa clínica, achando que é cobaia, o que está se fazendo experimentos, ou que existe uma chance daquela mulher se prejudicar no seu tratamento ao entrar num ensaio clínico, numa pesquisa. Volta um pouquinho, Romo, explica para a gente por que a gente tem essa certeza, esse conforto da segurança ao inserir uma paciente num protocolo de pesquisa clínica. A pesquisa clínica hoje, no mundo todo, e no Brasil também, ela é muito regulada. Existe aí todo um controle ético e sanitário, regulatório, de que as pesquisas precisam preencher aqueles critérios para elas poderem acontecer de maneira segura para os pacientes. Uma outra coisa, a imensa maioria das pesquisas hoje não usa mais placebo.
todos os estudos, principalmente os estudos em fases finais, que são os estudos de registro de novas drogas, eles comparam o tratamento padrão com o tratamento que supostamente é melhor do que o padrão e está sendo testado. O paciente não vai ficar sem tratamento, pelo contrário, ele tem a oportunidade de receber uma droga que tem uma alta chance de ser o novo padrão em 5 a 10 anos, muito antes do que a pessoa que não tem acesso à pesquisa. Uma coisa interessante que, por exemplo, nos Estados Unidos, pela distribuição geográfica dos grandes centros de pesquisa americanos, somente a população com acesso aos melhores hospitais dos Estados Unidos tem acesso à pesquisa. Isso é verdade. Então, aqui no Brasil, a gente tem já uma disseminação da pesquisa clínica. Felizmente, graças a Deus, eu trabalho numa instituição que entende que pesquisa clínica é algo relevante, é algo que aumenta acesso, aumenta a inovação. Criar esse ambiente de cultura de pesquisa é importante e a gente tem acesso a vários tratamentos inovadores, incluindo para pacientes que não teriam acesso do padrão no sistema privado. Então, hoje A gente consegue abarcar essa paciente do Sistema Único de Saúde, do SUS, para o sistema privado pela pesquisa, né? E para o paciente que tem plano de saúde, a gente pode oferecer uma droga extremamente promissora que provavelmente ou possivelmente vai ser o novo padrão de tratamento, sem comprometer o tratamento padrão agora. Isso daí, as pessoas têm que entender que tudo que é feito hoje é fruto do que foi feito em pesquisa clínica há 5, 10 anos atrás. Então, qualquer tratamento que você está recebendo, alguém se voluntariou 5, 10, 20 anos atrás para tentar descobrir se o padrão naquela época era melhor do que o que você está recebendo hoje. Então, eu costumo dizer que quem faz pesquisa está olhando para o futuro. Então, melhorar o tratamento. A gente precisa melhorar o tratamento. Tem muita coisa para ser feita. A gente ainda tem dificuldades no tratamento, pacientes que infelizmente não vão sobreviver, e sem a pesquisa clínica a gente vai viver num mundo de escuridão. E acho que a pandemia foi muito clara da importância de você ter pesquisa para guiar, para trazer luz aos fatos e você poder propor mudanças baseadas em evidência, baseadas em método científico. E a pesquisa clínica tem todo esse rigor. E lembrar que a construção de verdade nesse lugar da medicina, a construção de ciência, ela precisa de tempo também, como você falou. Então, tudo que a gente faz hoje está vindo de 5, 10 anos atrás, e isso talvez, eu acho importante a gente falar da questão do tempo para acalmar uma outra questão que às vezes sai na mídia uma notícia sobre um medicamento, ou uma terapia, ou uma cirurgia que está lá atrás, assim, ainda está na primeira fase, ainda está experimental, ainda está começando a entender a segurança, e a mulher chega com aquilo querendo ter acesso a algo que ainda não está pronto. E é preciso explicar que a gente precisa de tempo para entender essa segurança e para entender esse impacto, se realmente faz diferença ou não, né? Infelizmente, na verdade, felizmente, a gente não pode pular etapas. A gente tem que tomar esse cuidado também para não tomar verdades e conhecimentos que ainda estão em construção como uma verdade, algo que a gente aplica no dia a dia, né? E a grande mensagem é o seguinte: se você chegou aqui nesse momento do vídeo, a mensagem é: pergunte do seu médico se tem uma pesquisa clínica que se encaixa para você. Pesquisa clínica provavelmente é a melhor opção para o seu caso, mesmo sendo um caso inicial, sendo um caso avançado, com doenças já em outro local. Se tiver, pergunte. Você é a maior interessada em participar de algo que pode ser de fato inovador e mudar a história natural dessa doença. Então, a gente falou um pouco sobre essa questão da saúde sexual, mas eu quero entrar num outro assunto que é tão importante quanto que é a questão da função cognitiva. Então, a função de raciocínio e como que esse diagnóstico e tratamento pode impactar isso, porque muitas vezes essa mulher recebe o diagnóstico quando ela ainda é extremamente produtiva, ainda está inserida no mercado profissional,
Quais são os impactos, Romualdo, nessa questão cognitiva e como que a gente maneja isso? Essa questão cognitiva não é uma questão fácil, é uma questão que é uma realidade, pode ser um problema para as pacientes. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é reconhecer que esse problema é real, não é coisa da cabeça da paciente. Então, o que acontece muitas vezes é que a paciente vai ter um déficit de atenção e como ela não consegue se concentrar, ela não consegue prestar atenção, ela vai ter dificuldade de memorização. Então, isso é algo importante. Eu até costumo brincar que a paciente, por algum tempo, ela parece um homem, porque ela não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo como ela conseguia fazer mais. Então, quais são as dicas que a gente dá, né? Então, assim, anota as coisas, passa a anotar, é importante. Um recado, algo que você precisa fazer, volta a usar aquela agenda, aquela caderneta de papel mesmo. Fazer exercícios mentais, assim, então caça-palavra, ler mais. Quanto mais a gente faz atividade de leitura e atividade neurológica, melhor para as conexões dos neurônios. Atividade física, terapia cognitivo-comportamental pode ajudar, então, de repente, ir num psicólogo, fazer a terapia, yoga e meditação. Infelizmente, a gente não tem um remedinho para dizer assim, ó, vou te dar esse remédio, isso vai melhorar. E óbvio que depende de cada caso. Tem pacientes que o tratamento é a químio e é durante aquele momento. Então, esse déficit de atenção vai melhorar mais rápido, porque a químio vai acabar e depois de um tempo, cerca de 6 a 12 meses, a paciente normalmente volta ao estágio inicial. O problema maior para a gente são aquelas pacientes que estão em hormonioterapia, porque o tratamento anti-hormonal dura mais ou menos 5 anos e o estrogênio ele é um hormônio que também tem funções no cérebro e ele faz essas questões. Então, é real, você tem que acolher a paciente, tem que explicar para ela que isso pode acontecer, dar algumas estratégias, ajudar ela a manejar, mas ser muito honesto também e sensível de dizer que algumas vezes esse efeito colateral é incompatível com a manutenção do tratamento. Às vezes a gente vai precisar suspender o tratamento anti-hormonal por conta disso. Óbvio, explicando para a paciente riscos e benefícios. Mas é super real isso daí. E entra de novo nisso de avaliar caso a caso aquilo que é melhor para cada mulher, aquilo que importa para ela e sempre, de fato, valorizar isso para cada paciente. Mas super importante você ter essa sensibilidade de discutir com a paciente entender isso, porque às vezes eu vejo muitos médicos que assim esquecem a paciente, fazem o tratamento e a paciente perde qualidade de vida e aí? Então, precisa ser discutido. Eu tenho algumas pacientes que realmente esse efeito é um efeito muito problemático e que às vezes a gente tem que dar um tempo, até na hormonioterapia, para que a paciente possa voltar ao seu basal. Perfeito. E com esse último recado do Dr. Romualdo, vou começar a encerrar aqui esse nosso episódio, que para mim, acho que deu para a gente informar bastante sobre duas áreas que são muito importantes, qualidade de vida e pesquisa clínica e como elas, né, têm esse interplay entre uma e a outra. E aí eu peço então para vocês dois, primeiro, Vitória, o que esse Outubro Rosa trouxe para você? O que você quer deixar de recado para uma mulher que ou está em tratamento ou passou pelo tratamento em relação a essa questão da qualidade de vida? Qual é o seu recado final aí? Eu acho que o Outubro Rosa, ele traz pra gente um momento da gente refletir sobre a nossa saúde, a saúde da mulher, né? E principalmente voltada para a saúde das mamas. Então, para aquelas que a princípio não têm nenhuma doença, procure o seu médico, o seu ginecologista, faça seus exames de rotina de acordo com os critérios que tem que ser feito e não simplesmente fazer os exames por serem feitos, né? Mas a gente tem que ter um médico de confiança, um médico que vai ter uma conduta com base nos critérios estabelecidos pelas grandes sociedades, enfim. E para aquelas pacientes que estão em tratamento, a gente como médico, a gente
estar do lado dessas pacientes para ouvir e manejar, né, para fornecer a melhor qualidade de vida para elas dentro da condição que elas se encontram. Acho que o Outubro Rosa é isso, é um momento para a gente refletir mesmo. Bacana. E aí, doutor Romualdo, o que você quer deixar para essas mulheres que Eu- estão assistindo a gente? Eu acho que a mensagem principal aqui é o seguinte: procurem equipes, procurem médicos que trabalhem em equipe. Tratamento oncológico é um tratamento multidisciplinar, né? E pensando nisso também, a gente está, agora em outubro, vai inaugurar nosso Centro de Oncologia da Mulher, Núcleo da Mama, no Hospital Brasília, pensando justamente nisso, trazer profissionais que estão com o mesmo intuito, que estão pensando da mesma maneira em oferecer um tratamento completo, um tratamento integral para a paciente, envolvendo ginecologistas, mastologistas, oncologistas e outros profissionais relacionados a esse tratamento. E uma mensagem aqui que serve para todas as etapas, mesmo da prevenção até os pacientes que estão em tratamento. Façam atividade física. Esse é o melhor remédio, é o remédio mais barato que a gente tem, se não seja só para prevenção, mas para a gente viver melhor, independente da situação, com uma qualidade de vida maior, com mais disposição, mais autonomia. Essa é a minha mensagem. Façam atividade física. Perfeito. Bom, eu vou deixar o meu último recado, que é algo que eu falo muito para as mulheres que ou ao receber o diagnóstico ou quando a gente está seguindo o tratamento, que é, uma vez que a gente recebe esse diagnóstico de câncer de mama, é claro e óbvio que a vida vai mudar. E o que eu explico é que, de fato, a vida vai ser diferente depois desse diagnóstico, depois desse tratamento. Mas diferente não quer dizer pior. Então, a gente vai manejar isso para que esse diferente não seja pior, ele seja diferente, né? Então, eu queria agradecer todo mundo que assistiu, que está com a gente até aqui, agradecer de novo o Dr. Romualdo e a doutora Vitória por essa conversa. E a gente espera vocês, tem outros episódios sobre essa série, e muito obrigada aí por estar conosco.